Escatologia à luz da Bíblia. A escatologia que agrada a Deus precisa ter fundamentos bíblicos. A Bíblia precisa estar em evidência. A coisa mais importante na área escatológica não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que a Bíblia estabelece. Eu não posso passar da Bíblia. Eu tenho que ficar com aquilo que a Bíblia diz para mim. Por quê? Porque a Bíblia é a maior autoridade na questão da fé, na questão da prática. Bem-vindos a mais uma aula de escatologia à luz da Bíblia. Nós chegamos no capítulo 13 de Apocalipse e queremos ler o capítulo 13 mostrando quem é o pequeno chifre de Apocalipse. Quem é o anticristo? Demos uma visão panorâmica do capítulo 7 e capítulo 8 de Daniel, mostrando que o pequeno chifre não ficou na história. Personagens marcaram a história com esse nome. Mas o verdadeiro pequeno chifre, que a profecia vai se cumprir, está em Apocalipse, capítulo 13, que é exatamente o anticristo. Nós queremos ler o texto de Apocalipse 13, para que a gente possa entender a segunda parte da grande tribulação, que nós chamamos a 70ª semana de Daniel. 7 anos de grande tribulação. Mas eu lhe asseguro com absoluta certeza, a nossa teologia, a teologia bíblica, ela é contrária a muitas teologias da moda de muitos pregadores. A igreja, ela não foi destinada a passar pela grande tribulação. A Bíblia diz em Apocalipse 13, leremos o texto, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 13 diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença.
faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O livro de Apocalipse usa o termo usado aqui, anticristo, é besta. Ele diz no versículo 1, ele chama: vi emergir do mar uma besta. Aqui, anticristo é uma designação descrevendo-o como furioso e hostil para com Deus e a sua vontade. O capítulo 13, ele vai falar exatamente sobre o anticristo. E aqui chama de besta. O termo besta, no versículo 1 do capítulo 13, encontra-se frequentemente nos capítulos 13 e 17. Tem os termos besta, onde se descreve essa pessoa que é o anticristo de forma detalhada, em detalhes. Há duas pessoas diferentes chamado besta em Apocalipse 13. E é interessante que a gente entenda essas duas pessoas que levam o nome de besta no capítulo 13. A primeira, nos versículos de 1 a 8, nós encontramos aqui, se identifica como que? O anticristo. O verso de 1 a 8 do capítulo 13 é a pessoa do anticristo. A pessoa predominante na grande tribulação. Então, no versículo de 1 a 8, identifica aqui o anticristo. E o texto diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então o versículo de 1 a 8 descreve aqui o anticristo, a primeira besta. A segunda, a besta que o capítulo 13 descreve, dos versículos 11 ao 18 do capítulo 13 de Apocalipse, é chamada o falso profeta. E também em outros textos esse termo é considerado. Capítulo 16, versículo 13, no capítulo 20, versículo 20, capítulo 19, versículo 20, e o capítulo 20, versículo 10, também tem esse termo falso profeta. Grave bem, do versículo 11 e 18, tem para ser chamado besta, é chamado aqui de falso profeta. No capítulo 13, do versículo de 1 a 8, o debate sobre a primeira besta que aparece, a primeira besta, não a segunda besta que leva o nome de falso profeta, segue a narração da perseguição de Israel por Satanás no capítulo 12. Nós entendemos que o capítulo 12, que fala da mulher, ali é a nação de Israel que está sendo perseguida na segunda metade da grande tribulação
pelo anticristo, pelo falso profeta, pela besta, e todos os seus aliados, eles estão perseguindo a nação de Israel. Então a besta, que é o anticristo, no capítulo 13, de 1 a 8, está perseguindo a nação de Israel. Neste capítulo 13, Satanás é simbolizado, diz o versículo 3. Olha o versículo 3. Como é que ele é chamado? Um dragão grande e vermelho. É a descrição que faz do anticristo. Um dragão grande e vermelho. Persegue Israel, que é simbolizado por uma mulher, no capítulo 12, versículo 1. Quando fala lá uma mulher no capítulo 12, faz referência à nação de Israel, que está sendo perseguida pelo anticristo. E essa perseguição dura 3 anos e meio. O versículo diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. É a descrição do anticristo no versículo 1 aqui. Agora, no capítulo 13, a pessoa que ele usa para cumprir essa missão se revela na pessoa dessa besta que é o anticristo. No capítulo 13, de 1 a 3, vamos analisar esse texto por menores, nas suas particularidades e entender melhor o capítulo 13, de 1 a 3. O termo besta, que a Bíblia usa aqui no capítulo 13, se refere ao império inteiro, sobre o qual o anticristo reina. Então, o anticristo reina sobre um grande império na grande tribulação. No versículo 1, essa besta é vista, olha o versículo 1, emergir do mar. Essa besta, ela sai do mar. E o mar aqui representa a humanidade. Aqui não é água literal. Água aqui, mar, simboliza a humanidade. No mesmo versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse, diz que a besta tem um quê? Olha o versículo 1. Tem 10 chifres e 7 cabeças. Os 10 chifres que Apocalipse fala, versículo 1, correspondem ao mesmo animal desconhecido, preste bem atenção, isso é importante, corresponde ao mesmo animal, estes chifres correspondem ao mesmo animal desconhecido de Daniel, capítulo 7, versículo 7, que era um animal desconhecido que a gente viu na aula passada, indicando que o império à vista é Roma restaurada. A gente viu que o animal é um animal indescritível. Aqui se refere, em Daniel 7:7, e Apocalipse aqui, se refere a Roma restaurada. E eu faço referência à Igreja Católica Apostólica Romana, que veremos isso mais adiante, certo? Restaurar. Quando 10 reis contemporâneos governarão. Aqui se refere a 10 reis, é profético Daniel 7:7, e faz menção, Roma restaurada e 10 reis que vão governar junto com o anticristo num período da grande tribulação. No versículo 2, do capítulo 13, mostra que o dragão, olha o versículo 2, diz, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder. Dragão aqui, versículo 2, faz referência a Satanás. Dá a besta, olha o que ele dá à besta, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso, sabe por quê? É porque o anticristo será o instrumento de Satanás, que é o chefe, que é o comandante de tudo, num sentido único, para cumprir o seu programa. O anticristo, ele vai cumprir o programa estabelecido por Satanás. No versículo 3, do capítulo 13,
a referência sobre uma das cabeças da besta sendo golpeada. Olha o versículo 3, ele diz para nós: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então, a referência sobre uma das cabeças golpeada de morte é melhor compreendida como falando da morte do Império Romano Antigo. O Império Romano Antigo morreu e foi restaurado um novo império. Diz que a ferida mortal foi curada, no versículo 3. Se refere à restauração do Império Romano no futuro. O império que no passado, fala do quarto animal de Daniel, ele é restaurado, e um animal que não tem descrição, que não tem como descrever esse animal de tão monstruoso, de tão diferente que ele é. Ferida mortal foi curada, faz referência a Roma restaurada no futuro. No capítulo 13, do 4 ao 7, que diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O versículo 4 fala que a besta ela se personaliza no anticristo, o grande governador desde o império restaurado. A primeira indicação é que o mundo adorará ambos, Satanás e a besta. A crescente adoração moderna de Satanás, chocante e ofensiva como nos faz perceber que o dia descrito aqui poderia não estar muito longe no futuro. Nós entendemos que a adoração publicamente, de forma escancarada a Satanás, ao diabo, aos demônios, hoje no século 21, é uma demonstração que a Cristo está às portas e que a grande tribulação não está longe de acontecer. A adoração aos ídolos tem uma intensidade muito maior do que no passado. A crescente adoração moderna de Satanás, chocante e ofensiva, podemos pensar assim. O versículo 5 de Apocalipse 13, podemos ver a arrogância deste governante, vista também nos seguintes textos. No capítulo 7, no versículo 8 e 25, e no capítulo 11, 36 de Daniel, nós percebemos a arrogância profética de Daniel e se cumprindo aqui na pessoa do anticristo. O anticristo governará por 42 meses, ou seja, ele vai governar por 3 anos e meio e perseguindo a nação de Israel. O versículo 6 se vê a arrogância dele outra vez, mas dessa vez especificando a blasfêmia contra Deus. Versículo 6 diz assim: Deus, o nome, o tabernáculo, o templo reconstruído em Jerusalém, a saber, os que habitam no céu. Ele profere arrogância contra Deus e contra os céus. Diz no versículo 7 a 8 que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O versículo 7 descreve a opressão do anticristo aos santos de Deus. Ele vai oprimir os santos de Deus. Aqui não faz referência à igreja.
A igreja, ela não está na grande tribulação. A igreja está nos céus. E a palavra pelejar-se, usada aqui, se iguala com a palavra magoará em Daniel 7:25. Não há dúvida de que os santos de Deus, gentios e judeus salvos, gentios e judeus salvos na grande tribulação, pessoas convertidas, não a igreja não está aqui como corpo de Cristo, mas temos salvos, gentios e judeus na grande tribulação. Eles vão sofrer sobremaneira nas mãos deste homem chamado Anticristo. O restante, o versículo 7 e 8, acrescentam o pensamento de que a autoridade do Anticristo se estenderá ao mundo todo. Obterá poder, diz o versículo 7 e 8, obterá poder sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. As pessoas que o adorarão, quem são essas pessoas que vão adorá-lo? Não são santos convertidos, judeus e gentios, não. Diz a Bíblia, do versículo 8, são as pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós entendemos assim: essas pessoas que vão adorar o Anticristo na grande tribulação são as pessoas que não têm os seus nomes, diz a Bíblia, escritos no livro da vida do Cordeiro. São pessoas que já pertencem ao Anticristo e elas não mais vão se converter, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essas pessoas, elas pertencem para sempre ao Anticristo. Em Apocalipse 13, do 11 ao 18, nós mostramos que na última metade de Apocalipse 13, versículo 11, descreve a outra pessoa nomeada de besta. No capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 10 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Então o versículo 11 vai mostrar a outra besta, que leva o nome de besta. A segunda besta é chamada de falso profeta, também em outras passagens bíblicas. Nos versículos 12 a 15, ele é descrito como o ajudante do Anticristo, fazendo milagres como prova da autoridade dele, indicando às pessoas o Anticristo como aquele que merece a adoração delas. É o ajudante, é aquele que auxilia o Anticristo, levando as pessoas para adorar o Anticristo. Diz a Bíblia, no versículo 12 a 15, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o Anticristo, não o ajudante, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, o ajudante, como diz aqui para nós, o falso profeta, ele vai levar as pessoas como ajudante a adorar o Anticristo. No versículo 16 do capítulo 13, ele exigirá que o povo receba, olha o versículo 16, certa marca sobre a mão direita. Ele vai exigir que as pessoas recebam uma marca na mão direita ou sobre a fronte. Isto é uma maneira de controlar o comércio. Versículo 16 diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nós entendemos que as pessoas que receberão essa marca,
elas pertencem para sempre ao anticristo junto com Satanás. E as pessoas, elas só poderão comprar na grande tribulação se elas tiverem essa marca. Eu acredito, sem sombra de dúvida, de que isso jamais acontecerá na época da igreja, na dispensação da graça. Não. Isso vai acontecer na grande tribulação e não aqui. E na segunda parte da 70ª semana de Daniel, 3 anos e meio finais da grande tribulação. Não faz referência à igreja. E não pode acontecer aqui, jamais. Os que se recusarem a ter esta marca, diz a Bíblia, serão impedidos de comprar e vender. Assim sendo eliminados de fazer negócios e até comprar as necessidades básicas. Você pergunta, pastor, e esse chip subcutâneo, colocado debaixo da pele, será que já nós não estamos na grande tribulação? Eu acredito que tudo isso pode ser a preparação ou o palco sendo preparado para a vinda do anticristo. Mas o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele só vai ser revelado quando a igreja for arrebatada. A igreja está aqui ainda. Mas eu acredito que tudo isso é ensaio. Isso mostra para nós que Cristo está às portas. Jesus está perto de voltar. E cabe a nós santificarmos a nossa vida, o nosso coração. Então as pessoas, na grande tribulação, elas só vão poder comprar, vender, fazer negócios, se ela tiver essa marca na sua vida. Vamos pensar nisso. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as taças da ira derramadas. Será a nossa aula escatológica, à luz da Bíblia. Nós vamos tratar do capítulo 15 ao 16, as taças da ira derramadas. Como serão essas taças derramadas da ira de Deus? Na última parte da grande tribulação. Isso será a nossa próxima aula de escatologia. Que Deus nos abençoe e continue derramando a sua graça e para que a gente possa compreender esse assunto de muita relevância para mim e para você. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Amém e amém.